desejo que você esteja bem. Se liga, você sabia que na correção da redação tem alguns nomes usados ali especificamente para atribuir boa ou má avaliação ao seu texto? Pois é. Se o seu repertório apresentado é pertinente e produtivo, duas palavrinhas aí que são usadas na correção, você estará no caminho de uma boa nota na competência 3 e também na competência 2. Então cola, porque com essa aula aqui você vai se sentir pertinente e produtivo na redação. Eu sou o professor Anderson Lopes, esse é o Redação Pública, a redação para você que nem lembra que deve trazer o seu repertório cultural. E se você não lembra disso, não vai lembrar que precisa ser um repertório que fortaleça a sua tese. Fala aí, e o que é tese? Lembra? É o seu ponto de vista. Vamos encarar por aí. Tese é o seu ponto de vista que você vai defender na sua redação, por isso que é importante você defender só um ponto de vista, você ter só uma tese. Certo? Certo. Você já está planejando aí a sua redação, já está naquela parte de pensar, as partes dela, de planejar o que vai dizer nos argumentos ali do desenvolvimento e precisa usar um repertório que seja pertinente e produtivo. E o que significa isso, professor? Se liga, na redação nós temos a proposta de tema, que vem dentro de um enunciado e que nos orienta a fazer um texto dissertativo argumentativo em linguagem formal, padrão aí da língua portuguesa. Suave. Espera-se o quê? Da gente uma proposta de intervenção. Suave? Proposta de tema, proposta de intervenção. Proposta de tema vem com a redação. Proposta de intervenção é o que a gente vai entregar. Então, se você estiver perdido, eu vou deixar umas playlists aqui na descrição desse vídeo e também aqui em algum lugar da tela, assim você pode aí revisar o que eu comento ao longo dessa aula aqui. Então vamos partir daí. Uma proposta de tema e uma proposta de intervenção. Suave? Suave. Uma que sugere o quê? A explicação de algo e a outra sugere a solução para algo. Então essa aqui que é uma explicação, é a proposta de tema. Explique sobre esse tema. Dissertar é apresentar um tema de forma ampla, não é? Então, proposta de tema. Proposta de intervenção é o quê? É uma sugestão de solução para algo e o que acontece? Existe uma relação entre uma e outra. Essa conexão aí é feita pelo desenvolvimento da sua redação. E dentro desse desenvolvimento que entram aí esses repertórios pertinente e produtivo. Tranquilo! E vamos ver agora a diferença entre eles. Olha só, o repertório pertinente é aquele que se relaciona com o tema da redação. Então, olha só, repertório pertinente é o que se relaciona com o tema da redação. Tranquilo? Tá guardando aqui esse mapa mental? Ou seja, é o repertório que de alguma forma retoma o tema sempre que pode, mas sem deixar de progredir com a argumentação. Dessa forma aí, ao usar um repertório que retome o tema ao longo da redação, o corretor entende que há uma pertinência no uso desse repertório. E essa pertinência ajuda na coerência do texto como um todo. Sacou? Você lembra o que é coerência? Por isso, quando você estiver planejando a sua redação, tente usar um primeiro argumento relacionado ao tema como uma consequência do problema abordado por ele, né? Então, seu primeiro argumento aí, você já tenta levar ele para se relacionar com o tema. Você vai acabar mantendo uma ordem lógica e progressiva dos seus argumentos. Ou mesmo uma situação paralela que ocorra aí na sociedade. A pertinência do seu repertório depende dessa relação com o tema. Mas na hora que você está planejando o texto, em geral, isso não vem à mente, Então, a dica aqui qual é? Se a proposta de tema é a primeira informação que aparece na redação, junto com os textos motivadores, ela deve ser a primeira a ser relacionada com algum repertório. E esse repertório não precisa ser externo, ou seja, somente seu, da sua vida que você conhece, sem constar aí os textos motivadores. Aliás, o uso de repertório cultural, ele deve ser um equilíbrio entre o que você sabe, o que você lê do mundo e o que consta nos textos motivadores. Tá tranquilo aí? Então vamos ver o que é repertório produtivo.
Para fins didáticos é o seguinte, ó, para deixar mais fácil aí de aprender. Pense assim, ó, se você já aprendeu que repertório pertinente tem relação com o tema, repertório pertinente tem relação com o tema, agora falta um repertório que tenha relação com a proposta de intervenção. E é aí que o repertório produtivo entra. Repertório produtivo é aquele que se relaciona com a proposta de intervenção ou com a sua tese, que faz parte aí do caminho percorrido pela sua intervenção. Ó, tese aqui, ó, é o seu ponto de vista. Então, o seu repertório vai ser produtivo quando ele se relacionar com a proposta de intervenção. Que beleza, hein? Olha esse mapa mental, você não vai esquecer nunca mais. Seu repertório é produtivo quando ele reforça algo trazido como solução para o problema intrínseco ao tema. Ou seja, ela produz algo importante para a redação. Criar relação entre argumentação e proposta de intervenção. Entre argumentação e proposta de intervenção tem que haver uma relação, e o que faz essa relação são esses repertórios pertinentes e produtivos. E, igualmente ao repertório pertinente, esse repertório produtivo, ele é um exercício anterior à escrita, é na parte de planejamento da redação que esses repertórios são encaixados aí na sua redação. Não há condições de criá-los ao longo da própria escrita do texto, pelo menos não é a orientação aqui da aula, suave? Se você achar muito difícil criar essas relações dos repertórios com o tema e com a intervenção, tente pensar que os dois argumentos que são apresentados na introdução e serão desenvolvidos ao longo, né, do seu texto, separadamente, nos dois parágrafos de desenvolvimento, eles podem começar esse movimento de relação. Se você escolhe um argumento que seja exemplo ou consequência do problema que o tema aborda, e escolhe como outro argumento algo que seja uma consequência do problema, dessa forma, inevitavelmente, você vai relacionar um argumento ao tema e outro argumento à intervenção. Então, ó, desenvolvimento 1, você pode falar o quê? Um argumento que se relacione com o tema. No desenvolvimento 2, você pode usar um argumento que se relacione com a intervenção. Sim, com a intervenção. Sacou? Claro que isso vem da prática, né? Talvez aí a primeira redação não sairá tão bem quanto a segunda ou a terceira, mas o caminho é esse. Usar repertório pertinente e produtivo garante uma boa nota nas competências 2 e 3. Na competência 2, porque atende bem ao tema e ao tipo textual. Na competência 3, porque relaciona bem os argumentos. Pescou essas dicoses marotas aí? Toda segunda tem ensino de redação dessa forma aqui, descontraída e quase traduzida para você que quer melhorar a redação, mas sofre mais do que brasileiro. E eu sou brasileiro, eu sei do que você está passando, eu sei do que eu estou falando. Então, para te ajudar, coloque aí a sua redação nos comentários e considere ajudar aqui o Redação Pública, né? Na descrição tem algumas opções, desde Pix até plataforma de apoio online. A gente está lá com uma campanha no Patreon, no Patreon, né? Para você que quer ajudar, que quer ter um episódio patrocinado com o tema que você desejar, tem lá na plataforma de apoio online e também passando aí pelo meu e-book, um método 4 passos, né? Uma forma de você adquirir por R$ 9,90, que você pode conhecer o meu método de ensino de redação. É um e-book, eu acho que vale a pena você conhecer. E se você chegou até aqui, já sabe, inscreva-se aqui no canal, porque nós aqui somos pequenos, mas você que precisa de redação, quem é que você acha que consegue te ajudar? As grandes plataformas, os grandes canais, ou nós pequeninos que conseguimos responder todo mundo? Então chega de sofrer com redação que eu vou te ajudar. Suave? Eu agradeço pela sua atenção, derretendo aqui no meu estúdio e até breve.